de sua família, que sempre está trazendo uma visita, uma amiga aí. Muito obrigado pela sua presença, que o Senhor possa preencher os seus corações, que você possa sentir a paz de Deus neste dia, nesta igreja. Também vimos aqui o Marlos, é a segunda vez que ele estará com a gente aqui. Marlos, é sempre uma alegria, você sabe que aqui é a sua casa. Para quem não conhece, o Marlos começou essa igreja há muito tempo atrás, junto com os líderes aqui, e é um prazer sempre revê-lo aqui. Ele tem um projeto aí, está sempre ajudando aqui e ali. Ele gosta de igrejas que está começando, né, Marlos? E sempre está apoiando em algum lugar. Eu sei que ele está sempre ajudando aqui, ajudando ali, e é uma pessoa que tem um espírito evangelístico muito forte, está sempre apoiando. E é um prazer, Marlos, ter você com a gente. Da mesma forma, eu vejo aqui a Rosane também, né, está com a gente aqui, junto com a sua família, sua mãe aí. Eu fico muito feliz quando eu olho a igreja e vocês estão. Realmente faz muito a diferença. Eu vejo aqui vários rostos aqui que são familiares, outros nem tantos, mas eu quero dizer que o Senhor possa preencher o teu coração nesta manhã de sábado, que você possa sair daqui com a mensagem, não que eu preparei, mas que Deus preparou para colocar no seu coração. Nós estamos numa série aí, A Verdadeira História, lembrando aí sobre o Natal. O pastor me incumbiu algumas semanas atrás de trazer uma mensagem, e essa mensagem tem como título A Plenitude dos Tempos. A Plenitude dos Tempos. E quando ele me deu essa mensagem, eu falei assim, a plenitude dos tempos, pastor. Ele falou, não, e aí me passou o material, e eu comecei a estudar, e eu comecei a ver quão interessante, eu não conhecia muito, né? Nós só hoje sabemos que tem Jesus, que veio Jesus, a gente tem na sua esperança, porque ele veio um dia, e ele veio num momento muito especial, não foi qualquer momento. Mas muitas vezes a gente acha que essa história, ela começou em Belém. A gente vê os magos, a gente pensa que esse é o começo da história, mas na verdade não. Ali simplesmente foi parte do cumprimento, o começo de todas as coisas, entende? Mas já tinha sido prometido há muito tempo atrás, e ali foi quando cumpriu. Da mesma forma como nós esperamos a segunda volta de Jesus, e nós vemos hoje as promessas se cumprindo, nós vemos os sinais se cumprindo, da mesma coisa aconteceu também, para que chegasse a plenitude dos tempos. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre este assunto hoje. Eu vou convidar vocês para abrir as suas Bíblias em Gálatas 4. O apóstolo Paulo, ele escreveu ali para aqueles que estavam ali na Galácias, né, em Gálatas, e ele estava combatendo algumas doutrinas, e essas doutrinas eram muito parecidas com o que nós temos hoje. E nós vamos perceber que as coisas não mudam, parece que elas só se repetem. E com as nossas Bíblias abertas, vamos fazer mais uma íntima oração. Pai que está no céu, somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua santa casa de oração, para podermos juntos, Senhor, compartilhar mensagens, Senhor, que nos inspiram, que nos ajudam a confirmar da Sua volta, do Teu amor por nós, ó Pai. Com as nossas Bíblias abertas, Senhor, queremos dizer que queremos abrir também os nossos corações, para que a Tua palavra possa vir e achar guarita, morada, casa, e possamos aplicar em nossas vidas, ó Pai, esses ensinamentos que aqui vamos aprender. Que o Teu Santo Espírito possa me usar mais uma vez para falar pela Sua vontade, não a minha, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Gálatas 4, nós temos aí a primeira texto de hoje, o termo-chave, que diz o seguinte: mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Verso 5, para redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoções de filhos. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele está falando para os gentios, pessoas que não conheciam a sua mensagem. E ele está falando que se cumpriu a vinda de Jesus, e não foi em qualquer momento. Ela não começou por um acaso. Não foi Deus buscando improvisar uma solução para a raça humana, mas muito pelo contrário. Ali em Belém se cumpriu algo que estava prometido desde os primórdios
das criação do universo, ou quem sabe do nosso planeta, nós podemos ver que essa promessa, ela foi feita de que veria o Messias no pior dia da humanidade. Se eu pensar para você assim, qual foi o pior dia que você passou? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Qual foi o pior dia que você passou? Agora imagina para Deus, qual foi o pior dia de Deus? E a Bíblia descreve como esse dia sendo o dia em que a raça humana, ela caiu. Imagina só, quando a fé de todos os seres humanos estavam em jogo. Para Deus, aquele talvez foi o pior dia, onde que o pecado entrou e causou a separação. Abrimos em Gênesis 3, continuando aí, vendo como foi feita essa promessa, Gênesis 3, verso 15. E a gente conhece esse texto, é um texto muito conhecido, mas todas as vezes que nós aprendemos, eu aprendi algumas coisas interessantes, pensando por essa situação de que foi o pior dia. Diz o seguinte, Gênesis 3, verso 15, onde foi feita a primeira promessa, diz assim: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente ele ferirá a tua cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Eu achei interessante esse texto aqui, irmãos, porque primeiramente aqui nós vemos Deus conversando com a serpente. E são poucas vezes que a gente vê Deus ou Jesus conversando com o inimigo. Nós vemos na história de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, nós vemos ali um diálogo onde Satanás vai na presença de Deus, representando ali a terra. Nós vemos também Jesus, quando Jesus foi ali levado ao deserto para ser tentado. E nós vemos aqui neste texto, onde Deus olha para a serpente e fala com ela, que colocará inimizade entre ti e a mulher, e ela lhe pisará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E eu fico imaginando, irmãos, como não deve ter sido difícil para Adão e Eva para ouvir essas palavras. Imagina agora Eva sabendo que toda uma geração, para sempre, eles nasceriam agora com essa tendência do mal para o pecado. Mas quando Jesus veio a este mundo, não foi simplesmente um improviso de Deus. Porque em 1 Pedro tem um texto que nós gostaríamos de repartir com vocês também. 1 Pedro 18, 20. 1 Pedro 1, de 18 a 20. Nós vamos ter bastante textos hoje, é bem rico em informações, mas que faz muita diferença para a gente. Diz o seguinte, 1 Pedro 18 a 20. Portanto, vós sabeis que não foste redimido por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ou de vossas vãs maneiras que viveis, o qual recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro, sem defeito, sem mancha, no qual foi verdadeiramente preordenado antes da fundação do mundo, porém manifesta nesses últimos tempos por vós. Então nós vemos aqui que não tinha como ser de outra forma. Precisava vir o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, sem mancha. E eu gostei muito da expressão aqui, diz que foi preordenado. Você sabe o que significa isso, preordenado? Quando você preordena alguma coisa, você não chega lá de última hora. Eu me lembro que semana passada nós temos um encontro aqui do casal e foi muito legal. E o Ranilton e a equipe tinham preordenado as pizzas. Então nós chegamos lá, nós simplesmente pegamos e saímos. Por quê? Porque já tinha um processo que precisava acontecer antes. Eu trabalhei também em pizzaria e eu sei como é que é.
O único dia que apareceu o dono da pizzaria era quando nós recebíamos uma pré-ordem. O que significa uma pré-ordem? Algo que foi pago antes. Quando você faz uma ordem, você tem a opção de você ir lá e você na hora você pagar. Mas uma pré-ordem, como o texto nos diz aqui, que verdadeiramente ele foi pré-ordenado. Ou seja, o preço foi pago muito antes. E o texto aqui está falando que na fundação de todas as coisas, o preço já tinha sido o quê? Pago. O compromisso já tinha sido feito. E muitas vezes nós achamos que, muitas pessoas, dizem que por que Jesus precisava morrer? E por que ele morreu? E por que foi assim? Porque assim tinha que ser, porque os desígnios de Deus são perfeitos. E para ter uma raça livre, precisava ter a oportunidade, precisava ter a chance. Para nós era a chance, mas para Deus era a certeza dos seus cumprimentos. E aí nós vimos aqui então, que quando Deus criou todas as coisas, Ele preordenou o quê? A morte do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Sabendo que a raça humana ia falhar. Porque Deus não lidar com si. Ele sabe de todas as coisas, do princípio ao fim. Você pode achar que você está passando por um problema muito grande, uma dificuldade, mas Ele sabe que isso é para a sua vitória e nunca para a sua derrota. Todas as coisas que acontecem em nossa vida, Deus já sabe. E Ele não permite nada para aqueles que amam a Deus, nada que você não possa suportar. E agora eu imagino Eva, sabendo agora de que a raça humana estava condenada pelas suas atitudes. E eu fico me imaginando, se eu tivesse lá, se eu fosse Adão, ou se você, no pior dia da sua vida, qual foi as suas atitudes? O que você disse para aquelas pessoas que, quem sabe, te causou mal? E eu aprendi uma lição, irmãos, eu achei muito interessante, porque a gente vê no diálogo de Deus com Eva e no diálogo de Deus com a serpente, não houve aqui palavras de agressão. Muito pelo contrário, Deus trouxe o quê? Esperança. Se você vê a conversa de Deus com o homem depois da queda, Ele pergunta a Adão, onde estás? Depois com a mulher, Adão reconhece, eu fugi porque eu estava nu. E aí Deus falou, mas como você sabia que você estava nu? Quem te disse isso? Eu vejo assim, desde o princípio de todas as coisas, Deus buscando o quê? A estar com as pessoas. E aí Ele diz à mulher, o que foi que fizestes? O que foi que fizestes? E eu vejo Deus o quê? Perguntando, fazendo perguntas, mesmo Deus sabendo que teria agora enviar o seu filho. A palavra de Deus foi uma palavra de quê? De esperança. E nós vemos que no Éden, quando a mulher, ela volta para Deus e Deus fala, olha, agora você vai nascer da tua semente. E eu acho interessante que às vezes, algumas traduções da Bíblia falam da sua descendência, mas o termo certo é do seu descendente, daquele que virá sobre você. Ou seja, estava apontando para Cristo. Se nós abrimos a nossa Bíblia em Gálatas 3, que foi o texto que nós lemos, Gálatas 3,16, está falando também exatamente sobre isso. O apóstolo Paulo falando para eles que a descendência não era simplesmente o judaísmo. Gálatas 3,16 diz o seguinte, já falando para a promessa feita para Abraão, deste mesmo cumprimento, diz o seguinte, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz as sementes, como se fosse de muitos, mas fala de um só. A tua semente que é Cristo. E agora eu imagino agora a Eva, ao receber essa primeira promessa de que ela daria o quê? A semente. E eu acho interessante também isso, porque geralmente, quando a gente vê na Bíblia, a gente vê o quê? De pai para filho. Mas nós vemos aqui a primeira vez Deus reconhecendo agora a mulher, porque ela seria agora a portadora daquela semente que seria o nosso Cristo Jesus. Mas a inimizade ela ficou, e a mulher entendia bem aquilo. A consequência veio para a mulher, a consequência veio para a serpente, a consequência do mal veio para o homem. Mas daquela conversa com Deus,
Eva saiu dali com esperança de que, quem sabe, o seu primeiro filho, ele seria quem? O Messias. Eva imaginava que seria em breve, que viria aquele que pagaria o seu erro. E eu imagino que ela educava os seus filhos da mesma forma. Ela imagina o seu filho, quem sabe, olha, você vai ser uma pessoa muito importante, eu cometi um erro e você vai me redimir a nossa família. E você vai ser diferente. Mas, no entanto, o tempo foi passando, e as coisas foram acontecendo, e ela viu que não se cumpriu nos seus dias. Ela percebeu que aquela promessa não seria nos seus dias. E Deus, Ele não foi... Ele não deixou o tempo, não falou para ela quem seria, como seria, mas ela falou para ela não desistir. Ellen White diz o seguinte, que a vinda do Salvador, no Desejar de Todas as Nações, página 18, diz o seguinte: a vinda do Salvador predita no Éden, quando Adão e Eva ouviram a primeira vez essa promessa, eles aguardaram pronto o cumprimento e saudaram alegremente o seu primogênito, na esperança de que fosse ele o libertador. Agora eu imagino, passa-se os anos, e ela vê ali o primeiro homicídio, e ela agora fica, quem sabe, cansada. Será que não vai ser dessa vez? E aí passou muitos anos, 2000 anos, e nada aconteceu. Como se Deus tivesse o quê? Esquecido. Mas aí nós vimos de novo a Bíblia falar que Deus fez mais a promessa, refez a promessa novamente para quem? Abraão. Nós conhecemos Abraão, uma promessa agora que o Salvador, o Messias, ele viria de quem? Não só agora de Eva, não só agora da mulher, mas agora que seria da linhagem de Abraão. E a promessa foi feita para Abraão em Gênesis 12, onde nós conhecemos muito bem o texto que diz que a ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu fico imaginando que Abraão deveria pensar que, quem sabe, fosse pela sua riqueza, quem sabe pela sua sabedoria, quem sabe pelo seu amor a Deus, a sua obediência que ele tinha por Deus. E ele ali educava seu filho, pensou que, quem sabe, ali, depois de cometer aquele equívoco e falhar, e ele falou, não, agora vai ser esse, agora vai ser Isaac. Isaac vai ser aquele que vai se cumprir a promessa. E educava o filho para tal. Mas, na verdade, a gente vê que a história, ela continua. E não se concretizou com Abraão. Em parte, sim, porque a nação cresceu. Realmente eles se tornaram o quê? Inúmeros sobre a terra. Mas logo eles perceberam, seus filhos, que não seria também sobre os descendentes de Abraão. Não se cumpria nos tempos de Abraão, melhor dizendo. E aí a história, ela continua. Agora não mais só sobre uma família, mas agora o povo se torna uma nação. E essa nação agora é considerada agora uma nação forte, uma nação que sai pela mão de Deus do cativeiro egípcio. E agora, eu imagino que eles falaram, não, agora sim nós vamos liderar. Agora nós vamos dominar o mundo, e agora nós vamos, com um braço forte, nós vamos agora ter um rei, nós vamos agora ter um exército, nós temos a mensagem, nós temos uma promessa, já se cumpriu parte em Abraão, nós somos descendentes de Abraão, no qual Deus vai enviar o Messias. E aí nós vemos as coisas acontecendo e o mundo se desenvolvendo. E agora cada um que nasce, eles esperam, este agora vai ser aquele que vai se tornar o rei. E aí nós temos também mais promessas messiânicas que apontam para quem? Para um Deus que seria eterno e que nasceria da casa de Davi. Em Samuel 7,12, vamos ler mais um texto de Daniel 7,12 falando sobre isso. 2 Samuel 7.
Mais uma vez, Deus refaz a promessa, 7:12. Vou ler o finalzinho do 11, diz o seguinte: e o Senhor também lhe declara que edificará uma casa, e enquanto os teus dias se cumprirem, e tu dormires, e os teus pais, prepararei da tua semente, após ti, o qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. E ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. E eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Mais uma vez a promessa é feita. E agora eu imagino, quem sabe ali, Davi, esperando que, quem sabe, um de seus filhos fosse se cumprir essa promessa. Por isso que na história do nascimento de Cristo, o anjo diz a Maria que o Deus daria o trono a seu pai Davi. O Messias, ele precisaria vir da descendência de Abraão, da descendência de Davi. E tudo foi justamente assim que aconteceu. Tudo se encaixa perfeitamente. As profecias do nascimento de Cristo, elas apontavam para aquele que viria. Vários outros textos do Antigo Testamento anunciam a volta de Jesus. Isaías prediz também que ele viria de uma virgem. E a virgem lhe conceberá e dará à luz, e ele chamará como? Emanuel, Deus conosco. Mas, no entanto, 700 anos antes de Maria, Isaías já dizia e descrevia o nascimento milagroso do Senhor, que a sombra do Senhor cobriria a Maria. Jesus, Emanuel, Jesus, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne, que estava predito desde o princípio de todas as coisas. Miqueias também nos diz que o local exato da sua descendência, do nascimento de Cristo Jesus, poderia ter sido qualquer outra cidade, mas tudo aconteceu como que tinha que acontecer. Belém, uma cidade sem muitas regalias, uma cidade simples, poderia ter sido uma grande cidade para, quem sabe, ter muita influência, mas a Bíblia diz que Belém era uma cidade pequena e insignificante, mas que o mundo chama de pequeno, Deus chama de cenário para a sua glória. E nós vemos que as coisas no reino de Deus, a Bíblia fala que ela começa sempre o quê? Pequenas, como um grão de mostarda. Hoje você pode falar, olha, o que eu posso fazer? Eu sou tão fraco, sou pequeno, sou frágil. Mas Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele escolhe nós, com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, para operar grandiosas nas nossas vidas. O seu amor, a sua misericórdia, Ele nos alcança, mesmo nós sendo fracos, sendo pequenos, devido, quem sabe, aos problemas, às dificuldades da nossa vida. Eu não sei de vocês, mas às vezes eu encontro problemas que eu falo assim, Senhor, eu não tenho condição de resolver isso. O problema é muito maior do que eu sou tão pequeno. Mas nós vemos que Deus, Ele não escolhe os grandes para que Ele não se perca na sua própria sabedoria. Mas Ele capacita aqueles pequenos, aqueles que estão com humilde de coração para fazer verdadeiramente a sua vontade. Maria era uma jovem que, quem sabe, poderia achar que não tinha nada para oferecer. Mas ela foi a escolhida, a agraciada, para carregar em seus braços o Filho de Deus, aquele que traria a salvação para toda a uma humanidade. E ele será de que forma? Ele seria chamado o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aquele menino que nascera de forma tão humilde, ele se tornou grandioso. E a Bíblia fala que ele é maravilhoso. E nós temos experimentado a caminhar junto com esse Senhor Jesus maravilhoso. E muitas vezes nós olhamos para trás e falamos assim, Senhor, mas eu passei por tantos problemas, dificuldade.
Mas quando nós chegarmos no céu, nós vamos olhar para trás e vamos ver que nestes momentos Ele estava nos carregando no colo. Porque é Ele quem passou por problemas maior. Nós podemos ver também que a profecia, ela descreve não só o nascimento, mas descreve também o caráter, como ele seria. E diz que ele não seria apenas um humilde menino, mas ele também seria o príncipe. E ele seria também aquele que nos ensinaria os caminhos, o proceder, daria-nos os exemplos de como verdadeiramente seguir a este Deus maravilhoso. Balaão também profetiza que uma estrela viria e procederia de onde? Procederia da casa de Jacó. Os séculos depois, os magos viram essa estrela. E eu acho interessante de olharmos aqui, porque se vocês pararem para pensar, as pessoas pagãs, os magos que não tinham conhecimento, eles estavam mais atentos aos sinais do que o próprio povo judeu. E eu fico pensando, Senhor, será que nós, adventistas do sétimo dia, será que nós poderemos estar caindo no mesmo erro? Será que poderia eu estar preocupado tanto, quem sabe, em fazer as coisas da lei e de se preocupar às vezes de estar junto com o Deus da lei, o Deus que cuidou? É muito diferente de trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Os judeus tinham todas as profecias em suas mãos, mas quem esteve lá para adorar e se prostrar perante aquele humilde menino? Não foram os leis, não foram os reis de Israel, foram magos do Oriente que vieram ali para prestar um culto e adorar ao Deus menino. Isso, irmãos, é uma reflexão que nós temos que tirar para nós. O que podemos aprender sobre essa lição? E eu vejo que o mundo naquela época estava perdido. Eles estavam se sentindo, os judeus estavam se sentindo opressos pelo poder de Roma. Eles estavam se sentindo, quem sabe, sufocados pelas diversas deuses, diversos ensinamentos errôneos que estavam na sua época. E eles poderiam falar assim, mas está passando muito tempo, é melhor a gente não falar muito sobre isso, porque a gente vai se expor ao ridículo. E nós podemos estar passando pela mesma situação também. Estarmos apáticos aos sinais da volta de Cristo. Da mesma forma como que aconteceu nos dias de Israel, quando Jesus veio, acontecia também nos tempos de Noé, onde os povos viam os animais chegando, viam as coisas acontecendo, casavam, davam-se em casamentos, ou seja, não estavam fazendo questão, não estavam nem aí. E aí, quando eles perceberam, foi o quê? Foi tarde demais. Há um tempo determinado para todas as coisas. E tudo se cumpre como que tem que cumprir. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Só que eu e você não sabemos quando vai ser o nosso dia. Nós não sabemos. Por isso que nós temos que estar preparados o quê? Todos os dias. Todos os dias temos que estar preparados. Oséias disse que o Filho de Deus, ele sairia do Egito, ele iria até o Egito. O profeta Oséias fala que Israel também, quando Israel era menino, eu o amei, e no Egito o chamei meu filho. Essa profecia também se cumpriu, quando José e Maria fugiram com o menino Jesus. Eles achavam que estava perseguindo, querendo matar todas essas crianças, e eles tiveram que fugir de Belém. Eles, na verdade, não sabiam, mas aquilo era cumprimento profético. Os detalhes aconteciam um após outro, e eles não se deram conta de que as coisas estavam acontecendo. Daniel também, no capítulo 9, versículo 24, diz também que o tempo seria de iniciar a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias e o príncipe das 7 semanas e 72 semanas. As profecias estavam ditas que as semanas se cumpririam e viria ali o menino Jesus.
E essa profecia de 70 semanas, ela prediz exatamente o momento em que o Messias ungido começaria a sua obra. Não só anunciava o seu nascimento, mas também o cumprimento da primeira parte da sua missão aqui na terra. Nós vemos, irmãos, que todas as coisas se cumpriu como que tinha que cumprir. Na genealogia correta, na cidade correta, de uma simples mulher. A missão, nós vemos que a fuga para o Egito, a adoração dos reis magos que seguiriam a estrela de Jacó, todas as coisas apontavam para o quê? Para a vinda do Filho de Deus, aquele que tiraria o pecado de toda a humanidade. Agora nós podemos entender um pouco mais por que se diz a plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? A doação de filhos. O Natal mostra que Deus nunca se atrasa. O Natal mostra que Deus nunca falha, que Deus nunca se esquece, que Ele cumpre e promete tudo aquilo que Ele falou, até o último detalhe. Jesus não nasceu por um acaso, Ele não nasceu no dia certo, mas Ele nasceu no dia certo, na família certa, na cidade certa, no cumprimento exato da palavra. Ellen White diz que, no Desejar de Todas as Nações, mas como a estrela no vasto circuito que indica a sua órbita, assim é o desígnio de Deus. Não conhece adiantamento e nem tardância. Da mesma forma como Deus controla as estrelas, os astros, para manter circulando de uma forma perfeita, assim Ele conduz todas as coisas. Assim também nos propósitos divinos, havia sido determinados os momentos da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo iniciou, aquela hora Jesus nasceu em Belém. Deus não conhece atraso. Às vezes nós podemos falar, mas Senhor, eu já tenho orado tantos dias por isso, por aquilo, e meu cônjuge, e meu parente, e meu pai, e meu tio, e eles não vêm para a igreja, e eu já falei, já testemunhei. Irmãos, continuem firmes. Deus tem o tempo para poder trazer todos aqueles que queiram, que estejam na presença de Deus. Nós podemos ver que naqueles dias o mundo político estava enlouquecido. Nós podemos ver que a língua, ela estava se propagando de uma forma que seria própria para a pregação do Evangelho. A pregação de quem? Da vinda do Messias. Porque se vocês lembram-se da história, Roma agora estava sob o controle de todas as coisas. E agora eles falavam latim e o grego estava se tornando o quê? Comum. E agora eles escreviam e enviavam cartas. Se Jesus tivesse vindo, quem sabe, há 50 anos atrás, antes do data predita, não tinham desenvolvido, quem sabe, as escritas, não tinha Roma estado sob o controle de todas as coisas. Não estavam eles sob domínio. Porque se você lembra da história, naquele dia em que Jesus morreu na cruz, todos estavam ali e falaram centenas de línguas que eram conhecidas. Da mesma forma aconteceu no nascimento de Jesus. Para Jesus, quando Jesus morreu, a mensagem do Evangelho foi espalhada para todo mundo. Quando Jesus nasceu, também a língua que predominava era o latim e o grego. E eles estavam espalhando a mensagem. E hoje, se nós começarmos a pensar, nós estamos caminhando para esses dias também. Hoje a língua do mundo é o quê? É o inglês. O mundo político está enlouquecido, buscando querer uma solução. O mundo aí fora está buscando o quê? Algo que faça sentido na vida deles. Nós vemos hoje uma loucura de pessoas querendo seguidores. Eu quero agora ser um influencer, eu quero agora influenciar as pessoas. As pessoas estão buscando o quê? Algo que satisfaz. O mundo social, o mundo político está apontando para uma mudança, uma necessidade de uma mudança. O ser humano está cansado de ouvir falar de religiões
E aí as pessoas começam uma religião aqui, e se frustram, e vai para outra e se frustra. Eles estão cansados. Da mesma forma, quem sabe, os judeus se sentiam cansados de esperar, de falar que seria o Messias, viria e nada aconteceria. O mundo estava cansado, e o mundo hoje também está cansado. Nós estamos cansados, nós já estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus, passando por dificuldades. O paganismo, quando não é a decepção religiosa, nós vemos aí fora se crescer também o quê? O paganismo, já que nenhuma religião. Então eles começam o quê? A fazer aquela salada. E nós ficamos aqui. Eu acredito, eu tenho força. Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui ainda, esperando, aguardando a breve volta do nosso Senhor Jesus. Porque o Natal, ele aponta para o Salvador que viria, que veio e que há de vir, porque ele pagou o preço maior. O preço que nenhum ouro, nenhuma prata, nenhum anjo, nenhum outro ser poderia pagar, senão o próprio Filho de Deus, Emanuel. Deus se fez presente no meio do povo. 100% humano, para passar pelas dificuldades, para ter fome, ter sede, para chorar as mágoas, por ver a tristeza no coração das pessoas. Eu imagino, irmãos, que quando Jesus ele veio a este mundo, as pessoas estavam muitas relações como nós estamos vivendo nos nossos dias de hoje. Cansados, mas ele veio para nos trazer alívio. Se Deus cumpriu todas as promessas feitas há milênio antes, Ele também vai cumprir as promessas que Ele fez a você. A promessa que Ele tem feito a mim. Se Ele agiu na vida de Abraão, de Davi, de Isaías, de todos os outros, falou sobre a sua vinda e foi cumprido, também vai ser cumprido também a segunda volta. E que nós aguardamos e almejamos porque não aguentamos mais de estarmos cansados e sobrecarregados. O Natal não mudou, ele ainda se cumpre. Ele responde e inverte e salva. As profecias da primeira vinda de Cristo se cumpriu de forma minuciosa, e as profecias da segunda vinda de Jesus também irão se cumprir. Deus não falha. O Natal é uma prova de que quando Deus promete, Ele cumpre. Basta esperar no tempo certo. Desde o Éden, quando Ele prometeu a Eva. Depois, quando Ele disse a Maria que viria sobre ela a sombra de Deus e lhe nasceria aquele que seria o Deus conosco. Aquela manjedoura que foi o palco para o maior ato de amor jamais visto pela humanidade, que nós jamais vamos compreender. Nós podemos dizer, eu morreria pelo meu filho, pela minha filha. O marido pode dizer, eu posso dar a vida pela minha esposa para protegê-la. Mas o que aconteceu naquela manhã, naquele dia onde que Jesus nasceu, foi o Salvador, foi o Criador do céu e da terra, Ele se sacrificando para toda uma humanidade. E hoje, nessas datas que nós estamos vivendo, o mundo para reconhecer a vinda de Jesus, reconhecer o seu nascimento, e nós não podemos deixar de fazer o mesmo. Mas lembrarmos que Ele não só veio, mas que Ele vai voltar para poder trazer a mim e a você a esperança, para cumprir, para que eu e você sejamos revestidos agora com alegria, da mesma forma como foi para aqueles que viram o nascimento de Jesus, que puderam contemplar a sua vinda. Eu fico imaginando como os discípulos, depois da morte de Jesus, e ao receber
Jesus. Eu fico vendo a história dos discípulos a caminho de Emaús. Eles estavam tristes, eles estavam cansados, eles estavam sobrecarregados, decepcionados. E passaram ali 11 quilômetros caminhando do lado de Jesus e não perceberam que estavam com ele. Até que Jesus levantou as mãos e o mostrou, e aí então eles caíram por si. Eu espero, irmãos, que nós possamos entender que Ele está caminhando conosco neste momento, todos os dias, e que os nossos olhos têm que ser abertos para que possamos verdadeiramente aceitar e cumprir o propósito que Ele tem para a minha e para a sua vida. Deus nos abençoe, que possamos ter nesses últimos momentos agora desse resto de ano, para refletir sobre a vinda do Senhor Jesus e para estarmos também reforçando um convite para aqueles que ainda, quem sabe, não têm essa mesma esperança que nós temos. Que possamos falar para Ele que esse mesmo Jesus que veio, Ele virá. E Ele virá para nos levar para um local onde que não mais vai ter choro, não vai mais ter dor, não vai ter morte, não vai ter mais separação. E que o Espírito de Deus possa realmente preencher o coração de todos nós. É o meu desejo e minha oração nessa noite.